objetividade em cada tratamento, em cada cura, para cada indivíduo. Então, algo bem direcionado. E é claro que isso é dificultoso, então você fala, Fê, faltam estudos, como é que você ensina isso? Porque existem sim muitas pesquisas, principalmente nos países europeus, e também a defesa do que é natural pelos países orientais. Então eles têm uma medicina própria, que é o que eu me baseei na criação do método. Então realmente a gente tem já uma base muito boa. É claro que ela poderia melhorar, mas a gente já tem uma base muito eficiente que dá para ser usada. E existem pesquisas aí que dizem que 90% dos medicamentos não alopáticos utilizados não precisariam ser utilizados. Então, é claro que um diabético ele precisa da insulina, mas para, por exemplo, outros problemas que ele pode ter, sintomas secundários, a gente deveria entrar com o natural, entende? Então, às vezes fazer uso também de forma complementar. Por exemplo, existe muito benefício de você fazer tratamentos, como fala, paralelos à quimioterapia, que avançam, que trazem efeitos muito maiores para a quimioterapia se você fizesse uso, por exemplo, de outros medicamentos naturais, não deixa de ser medicamento, né, um fitoterápico. Por exemplo, o uso da babosa, que existem pesquisas aí falando realmente que o uso oral da babosa combinada ao mel tem efeitos benéficos na quimioterapia de pessoas com câncer de pulmão, câncer do estômago. Então é essa estrutura que poderia ser melhorada, mas que já nos dá essa base para esse tratamento, essa cura natural, tá? Então é o que eu gosto de dizer. Aí você fala, e os óleos essenciais? Eles também têm uma série de químicos dentro de cada um, por isso que em uma gota tem ali aquela potencialidade, mas não deixa de estar a aromaterapia dentro da fitoterapia. É por isso que eu uso elas de maneira conjunta também no meu método. Eu não separo o aroma de fito, porque as plantas, nem toda planta medicinal produz o óleo essencial, mas toda planta medicinal tem um fitocomplexo e todo o óleo essencial tem centenas, dezenas de químicos dentro delas que a gente trabalha. Então, fazer o uso também. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o sinergismo entre um fitocomplexo de uma planta e de outra. Então, ainda que uma planta já tenha um conjunto de químicos, eles agindo com um conjunto de químicos de outra planta também vai ter uma ação ainda mais efetiva, né? Esse sinergismo é muito eficiente. E é por isso também que ao isolar um químico, a gente perde, a gente só está usando uma pequena porcentagem dessa potencialidade terapêutica daquele químico, que em sinergismo com outros teria um efeito muito maior. Então, por exemplo, o hipérico, que é a planta medicinal número 1 para o tratamento de depressão, já tem estudos que observam que você isolar os químicos que atuam aí no sistema nervoso, que atuam, né, para essa questão da depressão, é benéfico, mas isolá-lo a gente perde muito dessa capacidade de cura dele. Ou o aumento de efeitos colaterais, como eu disse, porque um químico vai dando base ao outro, tanto em termos de potencializar aquela ação terapêutica, quanto em termos de proteger contra efeitos colaterais, que é o caso da cava-cava, que trata a ansiedade. Então eles observam que isolar o químico pode ser interessante, mas a gente perde muito com isso, perde uma porcentagem grande da capacidade terapêutica. E por isso que quando a gente também estuda cada vez mais e faz realmente a integração, não só das plantas, óleos essenciais, mas como de outras terapias, como a cromo, a cristaloterapia, atuando aí bastante no campo vibracional, florais, por exemplo, argiloterapia, a gente consegue atuar nos 3 pilares, que é o que eu defendo, físico, emocional e energético. Físico quando é necessário, tá? Porque às vezes você só tem uma questão só, né? Mas assim, como a ansiedade, que não chegou a nível físico, então a gente trabalha a ansiedade e o campo energético. Mas se essa ansiedade, por exemplo, te ocasionou um problema digestivo, aí a gente entra no físico também. Então, consegue atuar nos 3 pilares, equilibrando muito mais os efeitos colaterais e agindo de uma maneira holística, ou seja, vendo o todo, a sua doença, o todo envolvido aí nessa sua patologia, no seu sintoma, e vendo o todo, você é um indivíduo. Então entra também mudança de hábitos, né, que pode estar ocasionando essa sua questão, essa origem num campo mais sutil, que
que a gente negligencia hoje em dia, né? A medicina convencional deixou de lado, acha que a gente é louco, mas muitas vezes faz exame e não descobre o que é. Isso já deve ter acontecido com você, ou você ouvido de algum familiar, por exemplo. Puxa, faço o exame e não descubro o que é. Não tenho alergia a nada, não é isso, não é aquilo, o que é? É algo que a gente não consegue, não é palpável. Por isso que a gente entra nos 3 pilares. Fitocomplexo por si só também atua nesses 3 pilares, né? Físico, emocional, energético. Tem propriedades aí dentre esse fitocomplexo de uma mesma planta que pode ter efeito cicatrizante e ansiolítico ao mesmo tempo. Trata um problema de pele que advém de um estresse, entende? No mesmo momento, com uma mesma planta. Aliás, é o que eu defendo a gente utilizar menos plantas. Esse sinergismo entre o fitocomplexo de uma com a outra é interessante, mas não vamos utilizar aí 20 plantas de uma mesma vez para um tratamento, porque tem esse sinergismo que não foi estruturado justamente porque acaba alterando muita alteração em termos de efeitos, né? Mas ainda assim um grupo seleto de plantas, né? Dentro também do método As 4 Plantas Essenciais que eu ensino acerca da fito e da aroma, justamente para a gente fazer o uso sábio dessa seleção, atuando na questão emergente, na raiz daquele problema, no campo emocional, equilibrando a sinergia, evitando efeitos colaterais e atuando pontualmente naquela questão. Esse é o fitocomplexo, tão complexo das plantas, mas que é tão benéfico pra gente quando a gente sabe utilizar e quando a gente estuda verdadeiramente todas as suas potencialidades.